Buenas tardes a todos. Con gusto y orgullo presentamos a la doctora María Claudia Vieira, especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, especialista en implantología, MBA en gestión de la salud y control de infecciones. Ella es coautora de los manuales de bioseguridad que estamos difundiendo, presentando el tema recomendaciones a los dentistas sobre el uso apropiado y seguro del PPE contra el riesgo biológico. Gracias, doctora. Adelante. Muito obrigada, boa noite a todos. Peço desculpas por não falar espanhol, vou falar um português pausado para que todos entendam. Agradeço muito pelo convite do Dr. Sérgio Bernardes e toda a equipe Neodentes Trauman, nesse projeto que desde o início eu apoiei e tive o prazer de contribuir também com o manual de recomendações, e espero que seja bem produtiva essa nossa noite, falando sobre, aqui no Brasil já é noite, né? Falando um pouco sobre essas recomendações sobre o uso apropriado dos nossos equipamentos de proteção individual. Eu não vou me apresentar, porque ela já me apresentou, só acrescentando, eu sou membro da USAP, que é uma organização americana, que ela é ligada ao CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, e onde nós temos todas as informações em relação a uma consulta odontológica segura. Todas as normas, elas vêm do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, que é a entidade que vai ditar as normas mundiais em relação às recomendações, ao estudo de surtos. Então, tudo que é relacionado a controle de doenças, o CDC faz toda essa recomendação. Como eu disse, tive o prazer de participar, né, desse manual de boas práticas, junto com o Dr. Sérgio Bernardes, Dr. Geninho Tomé, Dr. Sérgio Guandalini, e é uma grande honra hoje estar aqui. Participei também de algumas normas do Conselho Federal de Odontologia brasileiro, a elaboração inicial das normas, naquele primeiro momento, onde tudo começou, quando foi declarada, né, a pandemia. Esse manual ele conta com quatro partes, né, especiais, que são as partes de clínica, dentista, equipe auxiliar e pacientes. Hoje eu vou falar para vocês tudo que é relacionado ao cirurgião dentista. Declaro não haver conflitos de interesse. Em 2019, eu participei de um treinamento em controle de infecção em Atlanta, em janeiro de 2019. E a gente teve muitos treinamentos em relação à importância dos equipamentos de proteção individual, a importância de todas as precauções padrão, de se seguir todos os passos essenciais a uma consulta odontológica com segurança. E esse treinamento ele foi com as Forças Armadas, né, americanas, Exército, Marinha, Aeronáutica e também Guarda Nacional. Foi um treinamento excelente que nós tivemos em relação a toda essa conduta para uma consulta odontológica segura. Temos um grupo de biossegurança no Brasil e estávamos reunidos num congresso no dia 30 de janeiro, justamente quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou que tratava-se de uma emergência internacional. Nesse dia, estávamos reunidos e pensamos que era um momento único para que a gente falasse e difundisse mais todos os conceitos de biossegurança. Em plena reunião, foi feito esse anúncio da OMS e nós decidimos lutar ainda mais e difundir ainda mais todos esses conceitos de biossegurança. No dia 11 de março, ela declarou a pandemia, a OMS, e no dia 17 de março,
o presidente do nosso Conselho de Odontologia do Rio de Janeiro, Dr. Altair Andrade, ele havia feito uma convocação de uma criação, né, de uma comissão de biossegurança, e nessa comissão estou eu e a doutora Águida, e nós demos a primeira aula online para passar recomendações aos dentistas sobre o momento em que estávamos vivendo, e foi muito complicado, porque eu precisava me deslocar de casa para ir até o conselho presencialmente, porque a aula era online, mas eu precisava viajar até o conselho para fazer essa gravação de aula. E todo aquele medo de sair de casa e tudo isso, mas acreditamos que era um momento importante, e naquele dia que passávamos as primeiras orientações aos dentistas, acontecia o primeiro óbito no Brasil. Foi o dia 17 de março de 2020. Sabemos, então, que a transmissão do Covid-19 se dá através de gotículas respiratórias. Essas gotículas, elas são provenientes de fala, tosse e espirro. E também, a outra forma de transmissão é o contato direto com pessoas infectadas, é o que chamamos de close contact, que é o contato direto, o contato próximo com pessoas infectadas. Ou então contato indireto através de objetos, superfícies contaminadas, ou então na realização de procedimentos geradores de aerosóis. Então, são as principais formas de transmissão da Covid-19. Os estudos mostram que a carga viral ela é semelhante tanto nos sintomáticos quanto nos assintomáticos. E sabemos ainda que temos um grande número de pacientes assintomáticos. E eles, sem sintomas, eles já transmitem a doença. Daí a importância de que usemos precauções padrão para todos os pacientes. Eu vou falar um pouco, daqui a pouco, o que constituem essas precauções padrão. Sabemos que cerca de 80% são assintomáticos, sendo que dos 80%, 40% apresentam sintomas leves. Os outros 40% não apresentam nenhum sintoma. Só que 2 dias antes de apresentarem sintomas, eles já transmitem a doença. As transmissões, elas podem também ser por via fecal, oral. Sabemos ainda, até o momento, que não é uma doença de transmissão aérea. As pessoas, às vezes, confundem transmissão por gotículas, transmissão por aerosóis, com transmissão aérea. Nós sabemos que temos apenas 3 doenças que são de transmissão aérea, que são a tuberculose, a varicela, que é a catapora, e o sarampo. O Covid, ele não é transmissão aérea, ele é transmissão gotículas, aerosóis, superfícies contaminadas, contato indireto. Tá? Então, isso precisa ficar claro. Até o momento, não temos transmissão aérea como a tuberculose, por exemplo. E essas gotículas, elas podem se depositar na boca, no nariz, nos olhos das pessoas que estão muito próximas ou possivelmente serem inaladas para o interior dos pulmões daqueles em grande proximidade. Mais um motivo mais um motivo para que nós sempre usemos também os óculos de proteção para o paciente também. É muito importante que o paciente use óculos de proteção. Então, segundo o CDC, mesmo as pessoas com pequenos sintomas ou que não apresentem sintomas, elas desempenham um papel importante na disseminação dessa infecção. Segundo a OSHA dos Estados Unidos, ela nos classifica no topo da pirâmide. Os dentistas são classificados como risco muito alto dessa exposição.
né? Nós estamos expostos, né, num risco muito alto devido à proximidade que temos do nosso paciente, devido ao fato de trabalharmos muito próximos a esses pacientes. Então, nós estamos exatamente no alto risco de transmissão. Estamos equiparados, nós profissionais dentistas, produtores de aerosóis, geradores de aerosóis, estamos junto com os médicos, com os enfermeiros, com os paramédicos, aqueles que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Nós estamos na mesma faixa de risco desses profissionais. Bem como aqueles profissionais que lidam com amostras nos laboratórios, aqueles que lidam com os testes, as amostras todas de pacientes suspeitos, e estamos também no mesmo risco alto daqueles profissionais que trabalham nas necrópsias, né, nas autópsias de pacientes que tiveram óbito por Covid-19. Então, estamos realmente num risco muito alto. Porém, hoje nós vamos conversar justamente sobre a forma segura que temos de nos colocar e proteger toda a nossa equipe, proteger os pacientes também. Sabemos que o nosso estabelecimento odontológico, além da Covid-19, ele tem diversas outras doenças que podem ser transmitidas no nosso estabelecimento odontológico. Temos aquelas transmitidas pela corrente sanguínea, que são a hepatite B, a hepatite C, o HIV. Temos aquelas transmitidas por contato, que são a varicela, a hepatite A, o herpes simples. Temos aquelas doenças que são transmitidas por gotículas, que são a cachumba, a rubéola, a influenza, Covid-19. Aquelas por transmissão aéreas, como eu já disse, são a varicela, o sarampo e a tuberculose. Então, não é apenas a Covid-19 que pode ser transmitida através do consultório odontológico. Então, a assistência odontológica, ela apresenta um alto risco para a disseminação do coronavírus. O CDC, ele nos mostra, através de mais um desses ínterins que eles fazem, justamente o que ocorre, né, nos estabelecimentos dentários, né? Eles dizem, né, da nossa possibilidade de exposição a materiais biológicos, pela geração de aerosóis. E no momento, o que nós temos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro? Nós temos uma recomendação que se façam apenas procedimentos eletivos, ou seja, aliás, apenas procedimentos de urgência. Nós temos que adiar os procedimentos eletivos. Agora, no momento, estamos fazendo apenas tratamentos de urgências e os cirurgiões bucomaxilos nos hospitais realizando tratamentos de emergências, tá? Hospitalares. E vai caber a cada profissional o julgamento do que é a urgência. Ele vai se basear, né, nas recomendações para decidir o tratamento do seu paciente. Vivemos um momento de escassez de equipamentos de proteção individual. E o CDC ele deixa bem claro, e todos os órgãos mundiais de saúde, de que o profissional ele só pode realizar o atendimento desde que ele tenha o equipamento de proteção individual adequado e necessário para a sua proteção e para a proteção do seu paciente. Então, assim, ele recomendou, né, medidas de prevenção, controle de infecção, e a mais nova medida, que foi do dia 27 de abril, que foi um update que eles fizeram, foi a recomendação de que os pacientes, quando cheguem ao nosso consultório,
eles estejam com a máscara facial. Se eles tiverem sintomas respiratórios, eles vão colocar a máscara cirúrgica. Nós forneceremos a máscara cirúrgica a esse paciente. Uma recomendação é que não tenha acompanhante com esse paciente. Já agora, se é um paciente infantil ou é um paciente idoso, ele tem direito, por lei, a ter um acompanhante. E esse acompanhante, ele também deverá estar com a sua máscara. Entrou no nosso estabelecimento odontológico, ele vai estar com a máscara. Isso é muito importante. Isso foi uma recomendação recente. Como em todos os estabelecimentos aqui no Brasil, isso está sendo exigido para que o uso da máscara seja feito com o objetivo do que nós chamamos de controle da fonte. É o source control. Nós, como grande parte dos pacientes são assintomáticos e têm a Covid-19, nós precisamos fazer com que eles entrem de máscara. Então, é controle da fonte. Isso é muito importante. E, como eu disse, precauções padrão. Como não sabemos se o paciente tem ou não tem a doença, sempre tratá-los como potencialmente infectados. Todos os pacientes tratados dessa forma. Sabemos que as precauções padrão, que são aquelas precauções que sempre existiram para quaisquer doenças, elas são as seguintes: higiene de mãos, equipamento de proteção individual, que são as luvas, os óculos, os protetores faciais, de acordo com cada procedimento, higiene respiratória ou higiene da tosse, práticas de injeção seguras, manejo com pérfuro cortantes, esterilização de instrumentos, limpeza e desinfecção de superfícies circundantes. Não teremos tempo de entrar em todas essas questões com tantos detalhes, mas falarei um pouco de cada uma delas. Então, são as precauções padrão, sempre existiram em qualquer situação. Com a Covid-19, nós vamos acrescentar, vamos somar a elas, além das precauções padrão, nós vamos somar a precaução por gotículas, a precaução para aerosóis e a precaução de contato, que é a que já existia também, que é o uso de luvas. Então, são essas que são as somadas às precauções padrão. São as de contato, gotículas, aerosóis. Falaremos sobre cada uma delas a seguir. As precauções padrão, como eu já disse, as precauções para gotículas são aquelas que nos protegem contra gotículas, que é o uso de máscara cirúrgica. Eu falarei sobre cada uma. A máscara cirúrgica, ela deverá ser tripla. Ela tem que ter 3 camadas, feitas de TNT, que é o tecido não tecido, para a saúde, e 3 sendo de 3 camadas. A precaução para aerosóis, que é o uso de respirador N95 ou PFF2, que é uma equivalente. Para vários países, ela muda um pouco a nomenclatura. O que é muito importante nessa nossa paramentação para gotículas? Como eu disse, a paramentação, quando não estamos fazendo produção de aerosóis, é a paramentação e a precaução para gotículas. Usaremos, nesse caso, máscara cirúrgica. Então, quando não temos aerosóis, nós poderemos usar a máscara cirúrgica. E o que é importante, primeiramente, antes de qualquer coisa, é a remoção de todos os adornos. Os profissionais de saúde e toda a equipe não devem usar adornos, anéis, relógios, brincos, todos eles não devem ser usados nos procedimentos.
Nunca para atendimento os adornos podem estar, porque eles acabam acumulando micro-organismos e tudo isso, eles não podem ser usados durante atendimentos. Então, remoção de todos os adornos, higienização de mãos com água e sabão no tempo de 40 a 60 segundos ou com álcool em gel a 70% durante 20 a 30 segundos no mínimo. O gorro descartável, sempre descartável, não pode ser gorro de tecido, tem que ser um gorro que você possa descartar a cada paciente. A máscara cirúrgica tripla, né, como eu disse, óculos de proteção com fechamento lateral. É importante que esse óculos de proteção ele não seja o óculos pessoal, não pode ser o óculos pessoal, porque ele não tem essa proteção lateral. Uma outra situação que tem sido falada pelos especialistas oftalmologistas é que não se usem lentes de contato durante esse período, uma vez que você vai manusear essa região de mucosa de olhos. Então, não é o ideal que se use lente de contato nesse momento. O óculos de proteção, existem modelos que são confeccionados com o grau de cada pessoa. Existem determinadas empresas que confeccionam óculos com proteção lateral e com grau. Então, você manda para a empresa a sua receita do óculos e eles confeccionam esse óculos. Você manda uma foto 3x4, uma foto pequena, você manda e eles fazem todas as medições e confeccionam esses óculos de proteção com grau. Além desses óculos, a face shield ou protetor ocular, ele deve ser usado, mesmo naqueles procedimentos que não geram aerosol, a face shield deve ser usada. Além da face shield, o avental descartável, impermeável, de manga longa, com punho, sempre com punho em elástico ou com punho em malha. E ele deve ter uma gramatura de 50 G por metro quadrado. O fechamento dele deve ser pelas costas. Aventais sempre com fechamentos pelas costas. Isso é muito importante. Gramatura, cerca de 50, e fechamento posterior. As luvas sempre cobrindo o punho desse avental, e elas vão ser luvas de procedimento comuns, e quando é um procedimento cirúrgico, já serão luvas esterilizadas para esse procedimento. Então, eu falei para vocês sobre a paramentação, precaução de contato e gotículas, quando não geramos aerosóis. Então, dessa forma, tá? Então, é a máscara cirúrgica tripla. Agora, eu vou orientar em relação àqueles procedimentos onde nós usamos, onde nós fazemos a produção, nós realizamos produção de aerosóis. Nesses casos, como é a grande maioria dos casos na odontologia, nós produzimos aerosóis. Então, é a mesma coisa, remoção de todos os adornos, higiene de mãos com água e sabão, 40 a 60 segundos no mínimo, álcool em gel, um ou outro, ou álcool em gel ou higiene com água e sabão. Gorro descartável e, nesses casos, eu vou usar o respirador N95 ou a PFF2 ou a N99 ou a N100 ou a PFF3. É muito importante que vocês estejam atentos justamente a que esses respiradores sejam de boa procedência e estejam garantidos os testes, todos aqueles testes de filtração
necessários. Essa semana, no Brasil, saiu uma listagem muito grande de respiradores que não respeitaram e não passaram nos testes de filtração, ou seja, eles estavam deixando passar muito além do que é o permitido. O que nós normalmente vemos nessas máscaras é cerca de 5% apenas de contaminantes que passam, e 95% ficam barrados na máscara. Nessas máscaras, essa listagem que saiu de vários países, elas não passaram nesses testes. Então, fiquem muito atentos a todos os órgãos que vocês têm que fazem essas comunicações para que vocês saibam se essas máscaras que vocês adquirem têm confiabilidade, são garantidas de que estejam protegendo vocês de todos os riscos. Isso é muito importante. Então, ela precisa estar dentro dos padrões. Além desse EPI, nós temos os óculos de proteção com fechamento lateral, como esses aqui, né? Sempre com essas proteções laterais, o Face Shield, que é o protetor facial, o avental descartável, como eu já disse, sempre de mangas longas, com punho, gramaturas de no mínimo 50, fechamento pelas costas, luvas cobrindo esse punho. Então, é toda essa paramentação e, somado a esse, nós teremos o protetor facial. Então, aqui, mostrando o passo a passo de toda essa higiene de mãos. É muito importante que todos esses passos sejam seguidos. No caso da higienização com água e sabão, é muito importante frisar que no final da higiene de mãos, a torneira seja fechada com papel toalha e não com as suas mãos, porque se você fechar com as mãos, você contamina novamente as suas mãos. Terminou de fazer toda a higienização, com todas aquelas recomendações em relação a não esquecer de nenhuma parte, você vai fechar a torneira com papel toalha, com a toalha descartável, para que você não contamine novamente as suas mãos. Aqui eu mostro as regiões frequentemente esquecidas na higiene de mãos. As pontas dos dedos são regiões muitas vezes esquecidas. É muito importante que se dê muita atenção a essa parte, aos polegares. É preciso que essa região entre os dedos também seja muito bem limpa, muito bem higienizada. Essa parte toda de dorso e de palma de mãos, todas as partes, inclusive os punhos. É muito importante que isso seja feito. Nessa parte eu mostro justamente a sequência para essa paramentação. Após toda essa higiene de mãos, você já vai estar com os gorros também, né? Vai colocar o avental, colocou o gorro, fez novamente higiene de mãos, coloca-se o avental. Após o avental, é feita a colocação da máscara, que ela vai ser a máscara ou N95 ou a máscara cirúrgica tripla. É feita a colocação dos óculos, é feita a colocação do protetor facial e a última coisa é a colocação das luvas. Sempre cobrindo os punhos dos aventais. É muito importante que isso seja feito. É importante falar que os sapatos, eles deverão ser sapatos de uso exclusivo no consultório, deverão ser sapatos laváveis, preferencialmente, se puder colocar os cobre-sapatos, também é uma opção interessante para que se mantenha o consultório limpo, é muito importante. Importante que as luvas sempre
cubram essa parte dos aventais. E é importante lembrar que durante os procedimentos, você não vai tocar desnecessariamente nas superfícies, só nas superfícies que são necessárias, próximas ao paciente, que você vai tocar. Se você precisar abrir gavetas, você sempre vai fazer isso com o uso de sobreluvas. Isso é muito importante, tá? Importante lembrar que o uso de luvas nunca substitui a higiene de mãos. Antes da colocação de luvas, a higiene de mãos precisa ser muito bem feita. Aqui eu mostro como faz a adaptação da N95, que é o nosso respirador, que é o que vai nos proteger contra os nossos aerosóis. Então, é feita essa colocação sempre com um elástico nessa parte da cabeça, o outro elástico ele vai à nuca, sempre separados esses elásticos, sempre feita essa adaptação nessa parte nasal. Após a parte nasal ser adaptada, é feito o teste de vedação, ou seja, sabemos que o grande diferencial, a grande diferença dessa N95 para a máscara comum é justamente a filtração e a vedação. Essa máscara precisa estar devidamente vedada à nossa face para que nos proteja. Então, é feito um teste de vedação, o teste de vedação positivo e um teste de vedação negativo. Esse teste de vedação positivo é uma expiração profunda que você faz, né? E aí é feita uma pressão positiva dentro dessa máscara. Isso significa que está tudo ok. Se houver qualquer vazamento, você vai ajustar novamente, fazer o teste de vedação positiva. O teste de vedação negativa, você vai inspirar profundamente. Se não houver vazamento, a pressão negativa vai fazer o respirador se agarrar ao seu rosto. E aí vai mostrar que existe essa vedação adequada, ou seja, você está protegido adequadamente. E também você não vai sentir odores. Quando você está com a máscara N95, você não sente cheiros, você não sente odores. É sinal de que ela está com a vedação ok. Então, sempre escolher máscaras que sejam compatíveis ao tamanho do seu rosto. Então, mostrando toda a paramentação para aqueles procedimentos que são produtores de aerosóis. São vários modelos, né, de face shield. Existem aquelas descartáveis e existem as que são reaproveitáveis. Ele é um equipamento, né, que a N95 ela é um equipamento que precisa ficar bem adaptado à face, precisa cobrir nariz e boca e proteger adequadamente de partículas, gases, vapores, agentes biológicos. Precisam ter esse certificado de aprovação, né? No caso aqui no Brasil, chamamos de certificado de aprovação, e sempre lembrar que elas são de uso individual, elas não podem ser compartilhadas entre as pessoas. A sua máscara, ela é de uso pessoal, apenas. Apenas, além da máscara, a face shield também não pode ser compartilhada. Elas devem ter vedação e filtração, partículas de 0,3 micrômetros. E lembrando que as pessoas que têm barba ou bigode, a N95 ela não veda. Então, a máscara descartável, o respirador descartável, ele não pode ser usado naquelas pessoas que têm barba, porque ele não faz a vedação. Para essas pessoas,
a opção será o uso de respiradores elastogéricos, falar adiante, para que tenham essa vedação adequada. É importante que se faça essa paramentação, a máscara N95 ou respirador N95, ele tem de ser colocado antes que o profissional entre no consultório. Precisa ser feito em uma antessala clínica. O paciente sentou com a sua máscara lá dentro do consultório, o dentista já tem que entrar com a sua máscara devidamente paramentado. Ele não pode colocar a máscara lá dentro do consultório. Ele tem que entrar já com o seu respirador ou uma N95 já posicionada, devidamente paramentado. Tanto a colocação quanto a retirada dessa N95 tem de ser fora do ambiente de atendimento àquele paciente. Como eu vou dizer quando formos orientar a parte de remoção dos equipamentos. Importante que sempre essa N95 seja removida pelos elásticos laterais, nunca tocar na parte externa da máscara. Não se pode tocar na parte externa da máscara em nenhuma hipótese. A não ser no reuso, que eu vou orientar como será esse reuso quando ele é permitido. Em casos de reuso, como eu disse, aquela adaptação que eu mostrei, ela deverá ser feita com uma máscara, com uma luva nova. Tá? Eu vou orientar como é feito esse reuso. Então, nunca toque as partes externas da máscara para removê-la, nunca, porque senão você se contamina. Elas devem ser descartadas quando houver sujidade visível, dificuldade respiratória por saturação do filtro, presença de umidade ou perda de função dos elásticos. Isso vai ser falado com mais detalhes quando eu falar sobre a possibilidade de reuso. Tá? Quando não ocorre recomendação do fabricante sobre o reuso, eu vou reusar essa máscara apenas 5 vezes. Tá? O CDC, que é esse Centro de Controle de Doenças, ele orientou, em função de toda essa escassez de equipamentos, que se pudesse reusar essa máscara. Porém, isso precisa ser feito com bastante segurança. É feita a remoção pelas partes laterais, como eu já disse, tá? E essa máscara, ela precisa ser guardada adequadamente. Ela precisa ser guardada ou dentro de um envelope de papel, que não pode ser lacrado, ou dentro de um recipiente plástico com perfurações. Não pode ser hermético, tem que ser um recipiente aberto, entende? Então, sempre colocar os elásticos pelo lado de fora do envelope, para serem, no caso de serem reusadas. Porque essa parte lateral é uma parte que você não contaminou, é uma parte que não está contaminada. Então, sempre deixar pelo lado de fora esses elásticos. Eu vou explicar e vocês vão ver o vídeo e vão entender um pouco melhor tudo isso. Então, eu vou mostrar agora como é feita esse armazenamento da máscara N95 com segurança. É feito um recorte nessa folha, uma folha comum,
é feita a remoção cuidadosa dessa máscara. Nunca tocar na parte da frente, sempre nos elásticos. É feita essa dobra no papel. Você só vai tocar aí nessa parte do papel. Vai fechar e vai guardar em um local ventilado. Após isso, eu vou falar que em todas as partes da desparamentação é preciso que seja feita a higiene de mãos. Sabemos que os aerosóis gerados, né, eles podem levar a altos níveis de contaminação da superfície, então o uso de face shield, ele é mandatório, é muito importante que seja feito o uso. Tá? Além disso, o CDC recomenda que seja feita sempre seja feito o atendimento com a sala fechada, a sala clínica fechada, sempre. Né? Existem vários compartimentos disso. O uso de ar-condicionado ele é muito importante, desde que seja feito com exaustores. Então, você tem duas opções em relação à ventilação. Ou você trabalha com janelas abertas, ou você trabalha com ar-condicionado e exaustores. O ideal seria que sejam feitas salas com pressão negativa, porém, isso colocação de exaustores junto com o nosso ar-condicionado, ou trabalhar com janelas abertas. Né? O ideal é que 6 a 12 trocas de ar sejam feitas na sala para que você trabalhe com segurança. Tá? Eu vou ter que voltar na apresentação, porque parece que eu vou ter que compartilhar. Ficou uma parte aqui, tá na outra apresentação, eu não sei o que aconteceu. Eu vou fazer uma interrupção e voltar com a apresentação. Só um minuto. Esperemos un minuto más en lo que la doctora busca la otra presentación que les quiere compartir.
estava aqui nesse slide. Precisamos levar em conta justamente que nós vamos criar condições nos nossos ambientes para que possamos fazer o seu trabalho com segurança, mediante trocas de ar adequadas no seu consultório. Então, é muito importante que trabalhemos dessa forma. Tá? Então, como eu disse, aqui no Brasil, a Anvisa ela permitiu que se fosse feito o uso estendido desses respiradores, ou uso estendido ou reuso. O reuso, daquela forma como eu expliquei, o que é importante fazer? É importante que você tenha as 5 máscaras, uma para cada dia da semana. Você vai usar uma máscara na segunda-feira, aí atendeu às suas urgências, se ela estiver em boas condições, com elásticos adequados, se não tiver sujidades visíveis, se você não tiver com dificuldade de respirar nessa máscara, você vai poder fazer o reuso dessa máscara, daquela forma que eu disse, sempre segurando pelos elásticos laterais. Se você for fazer o uso estendido, você vai usar mais horas aquela máscara. Vamos supor que o período inteiro, como eles têm se fazendo, como eles andam fazendo nos hospitais, aquele uso estendido o dia todo. É muito importante que se tenha cuidado para que não se toque na face. Isso é muito importante. O uso estendido, o perigo do uso estendido é justamente a pessoa tocar na máscara e se contaminar. Então, desde que se faça o reuso com essas condições, você pode reusar. Você vai ter uma máscara na segunda-feira, terminou o seu período de atendimento, você vai guardar essa máscara e você só vai usá-la na próxima semana. Você vai deixar com que ela descanse 7 dias para reusá-la. Dessa forma, se formos pensar em termos de sobrevivência de vírus, é seguro fazer dessa forma, desde que você não toque na parte externa da sua máscara. Então, você vai deixar ela completamente guardada de forma segura, em local ventilado, para que ela possa ser reusada. Então, você vai usar essa máscara da segunda-feira, você vai colocar a data, você vai colocar o seu nome, porque em vários locais ela tem várias pessoas trabalhando. Então, não se pode compartilhar essas máscaras. A máscara ela é de uso individual. Então, você vai colocar o nome e o dia que aquela máscara foi usada, vai escrever numa fita do lado de fora. Nunca escrever na máscara, jamais. Você vai escrever numa fita seu nome e a data que você usou. E quando o fabricante não te dá a recomendação, você pode usar até 5 vezes, desde que, vou repetir mais uma vez, ela não esteja nem com os elásticos frouxos, desde que ela não esteja suja, desde que ela não esteja, que você não esteja com dificuldade de respiração, você até pode reusar essa máscara. E lembrando que toda vez que você for readaptar uma máscara que já foi reusada, você tem que estar com luvas de procedimento limpas para que você possa adaptar essa máscara ao local. Após isso, você vai jogar fora essa luva, fazer higiene de mãos, colocar luvas novas para o atendimento do seu paciente. Existem alguns estudos ainda, alguns estudos que ainda estão bem no início em relação à descontaminação desses respiradores. Não tem nada ainda definido de qual seria a melhor forma para descontaminação e posterior esterilização dessas máscaras.
Existem o vapor de peróxido de hidrogênio, ultravioleta, o calor úmido, tratamentos com vapor, óxido de hidrogênio, óxido de etileno. O problema é que todos eles têm um risco, sempre algum apresenta um risco um pouco maior que o outro. O óxido de etileno, por exemplo, como você vai ter que fazer vários ciclos, pode ser que aquele gás ele fique na máscara e seja prejudicial àquela pessoa que está usando. Então, assim, estudo ainda em caráter experimental, toda essa parte de descontaminação. Estão testando em algumas marcas, principalmente da 3M, eles estão fazendo alguns testes, mas ainda não se tem definido qual é a melhor forma. Sabemos, portanto, e que isso fique bastante claro hoje, que esses respiradores, eles não podem ser autoclavados, eles não podem passar por calor seco, nem por álcool isopropílico, não podem ser lavados com água e sabão em hipótese alguma, não podem sofrer irradiação de micro-ondas, não pode ser administrado cloro para fazer qualquer tipo de desinfecção, pois causam degradação significante de filtração. Então, o que nós concluímos disso tudo? É melhor que quando, no período de escassez, possamos reusar ou fazer uso prolongado do que fazer submissão a esse tipo de descontaminação, como eu disse anteriormente, de peróxido de hidrogênio, que são empresas especializadas que fazem esse tipo de trabalho. Então, é muito importante que conscientizemos em relação a tudo isso. Ideal seria que sempre usássemos e descartássemos em lixo infectante, porém, em escassez, nem sempre poderemos fazer dessa forma. Então, vamos reusar de uma forma segura. Há algumas leis que regem o processamento dos artigos no nosso país. E, assim, o que eles falam que o processamento, por que ele é perigoso? Justamente porque pode ser que ele não consiga eliminar todos os micro-organismos a que ele se propôs. É o primeiro fator. Pode ser que aquele respirador ele não mantenha o desempenho esperado e aumente os riscos para os usuários. Por isso, eles não estão encorajando o processamento desses materiais, principalmente os N95. Tá? Outra coisa importante é em relação às máscaras com válvula. Essas máscaras com válvula, elas são desconselhadas na odontologia, elas não devem ser usadas, uma vez que as gotículas elas vão ser eliminadas. O ideal é que não se use. Se não tiver nenhuma, acabaram todas, aí você usa, porém, sempre com protetor facial. Isso é muito importante. Elas são contraindicadas nas cirurgias, uma vez que elas vão contaminar o seu sítio cirúrgico. Então, elas não são indicadas. Só em último caso, desde que sejam usadas com protetores faciais. Tá? E aqui são os exemplos dos nossos protetores faciais, que são aqueles que são reutilizáveis. Eles são usados, eles podem ser usados também por aquelas pessoas que têm as barbas e os bigodes e que não têm a vedação daquele respirador descartável. Então, eles podem ser usados. Existem filtros específicos que são resistentes aos aerosóis. Esse modelo é um modelo bem interessante porque ele é resistente ao aerosol. Esse modelo ele já não é um modelo que seja resistente a aerosol. Esse modelo é um modelo que você consegue fazer a limpeza e desinfecção adequada, né? É importante que seja dito que
isso é feito a cada uso, imediatamente após o uso. Você não pode deixar para fazer essa desinfecção depois. Isso tem que ser feito imediatamente após o uso. É feita a limpeza e é feita a desinfecção. Então, existem os filtros específicos, nesse caso é o 7093 aqui no Brasil, né? No caso é o da 3M. Existem vários outros modelos que são adaptáveis a lupas, a fotóforos, então você pode acoplar dessa forma. Existem outros tipos de paramentação que eu não sou a favor em função de que são difíceis de desparamentar. Então, eu não aconselho esse uso. Se for usar esse tipo de equipamento, que seja com o avental descartável sobre ele. Eu acho complicado fazer a desparamentação sem contaminação usando só este equipamento. Vou falar agora para vocês em relação à desparamentação segura. Lembrando sempre que todos os itens tocados deverão ser protegidos com barreiras, sempre. Barreiras em motores, barreiras em sugadores, uso de bombas de sucção potentes para que esses aerossóis sejam diminuídos no seu consultório, óculos de proteção para o seu paciente sempre, trabalho a 4 mãos, é muito importante que você tenha auxílio adequado. É um momento que você não precisa fazer com que todos os membros da equipe estejam no seu consultório. Você pode fazer uma divisão em turnos, né, dessa equipe. E agora, eu vou falar para vocês justamente em relação à desparamentação. Eu preciso agora da atenção mais que dobrada de todos vocês, porque é justamente nesse ponto que as pessoas se contaminam. Como aconteceu no Ebola, como já aconteceu em várias outras situações onde ocorre essa contaminação justamente no momento da desparamentação. Primeiro item a ser removido, ainda dentro do seu ambiente clínico, dentro do seu consultório, você vai fazer a remoção de luvas de forma segura, né? Puxando a primeira parte pelo punho, com a mão desenluvada e tocando a parte interna, você vai tirar a outra luva e vai colocar uma luva dentro da outra, dessa forma segura. Após essa remoção de luvas, dentro do seu ambiente clínico, você vai jogar, você vai descartar em lixo infectante. Jogou essa luva no seu lixo infectante, você vai fazer higiene de mãos. É de suma importância que se faça higiene de mãos nesse momento. Se você está usando luvas que tenham talco, você vai fazer a higiene com água e sabão. Se você não usa luvas com talco, você vai fazer a higiene com preparações de álcool a 70%. Após isso, você vai sair da sua sala clínica, vai para uma antessala clínica e vai fazer a remoção da sua parte de proteção de face. Existe uma opção de logo depois da remoção de luvas e higiene de mãos, você fazer a remoção do seu avental. Remover o avental descartável sempre pela parte posterior, para que você não se contamine, uma vez que a parte anterior é a parte contaminada. Você vai remover o seu avental, sempre pegando a parte do avesso, vai colocar em lixo infectante. Aí, nesse momento, você tem essa opção de fazer essa mudança na ordem. Você vai sair da sua sala clínica. E é importante que fique frisado que saiu da sala clínica, do ambiente de atendimento do seu paciente,
você vai remover o seu face shield. Se ele for descartável, você vai descartar no lixo contaminado. Após a remoção da face shield, se ela não for descartável, você vai fornecer para que uma pessoa faça a desinfecção, uma pessoa da equipe, limpeza e desinfecção. Após isso, remoção do seu óculos de proteção para ser limpo e desinfetado. E aí sim você vai remover a sua máscara de proteção ou sua N95, sempre fora do seu ambiente clínico, sempre pelas tiras laterais. Isso é muito importante. Se você for descartar, sempre em lixo infectante. Se você for reusar, é daquela forma que eu expliquei, sempre pelos elásticos laterais e deixando eles externamente para que você possa pegar de uma forma segura. Todos esses passos, entre todos esses passos, sempre tem que ser feita a higiene de mãos. Ou seja, após remoção de luvas, após remoção de avental, após remoção dos óculos, face shield, sempre tem que ser feita a higiene de mãos. Em todas as etapas precisa ser feita a higiene de mão. Aqui no Brasil, nós não fazemos a orientação em relação ao uso de 2 luvas. Isso não é necessário, não é importante. O importante é que você faça higiene de mãos a cada passo, que isso hoje fique bem frisado com vocês. Então, é importante que se remova a luva com segurança, né, dessa forma, como eu falei. Sempre remover pelas alças laterais, como eu mostrei. Sempre colocar esses EPIs que são descartáveis em lixo infectante, que no Brasil são sacos vermelhos, de cor vermelha, ou sacos branco-leitosos com o símbolo de infectante. É importante que depois do término do seu atendimento ao seu paciente, você oriente que todo esse instrumental seja colocado ou em cubas ultrassônicas, para que seja feita essa lavagem, né, desinfecção desse instrumental. Ele precisa ser devidamente limpo para que ele seja esterilizado adequadamente, né? Como eu disse, a esterilização ela é uma das etapas das precauções padrão. Então, é muito importante que após o atendimento de cada paciente, esse material, se você não tiver a cuba ultrassônica no seu consultório, esse material ele precisa ser colocado em uma cuba e ele precisa ser imerso em detergente neutro ou detergente alcalino ou detergente com enzimas. Ele precisa ser imediatamente imerso nesses materiais para que os micro-organismos eles não se precipitem, eles não ressequem naqueles instrumentos. Todo o material pérfuro-cortante deve ser depositado nessa parte toda de containers resistentes, sempre com segurança. Esse descarte também faz parte das precauções padrão, como eu já disse, tá? Como eu disse, os óculos ou os respiradores que são reutilizáveis, eles são imediatamente limpos e desinfetados após o uso. Pode ser com detergente neutro em uso para a saúde. Após isso, é feita uma desinfecção com álcool 70. É muito importante que você escolha o seu desinfetante de acordo também com a recomendação do fabricante. Nós sabemos que os compostos à base de cloro, aqueles à base de peróxido de hidrogênio, aqueles à base são efetivos contra o coronavírus. Então, nós precisamos fazer a nossa desinfecção com
produtos que sejam efetivos contra os coronavírus. Então, quaternário de amônia, álcool 70, sempre lembrando que o álcool 70 ele pode ser usado sempre com limpeza prévia. Não pode-se usar o álcool 70 sem limpeza prévia, tá? As pessoas que vão fazer toda essa desinfecção, elas precisam estar com luvas grossas, precisam estar com óculos, face shield, elas precisam estar paramentadas de acordo para fazerem toda essa desinfecção, toda essa esterilização, desinfecção de materiais, limpeza de todas as superfícies, sempre com luvas grossas, óculos devidamente paramentadas. E nós, na época da influenza, tínhamos condições muito mais adversas, não tínhamos a ciência tão à frente como temos hoje. Tenho certeza que conseguiremos passar por tudo isso de uma forma muito adequada, com paramentação adequada, com métodos de controles de engenharia, como eu disse, ventilação adequada no consultório, trocas de ar adequadas, e com certeza passaremos por tudo isso de uma forma muito, muito segura, né? E para que possamos estar com os nossos familiares em breve, juntos, né? Todos juntos e desfrutando de todas as bênçãos, né? De estarmos juntos em família, né? E sempre pensar que temos que cuidar dos nossos pacientes como se fossem membros da nossa família, sempre. Com todo carinho, com todo respeito, né? Como se fossem membros da nossa família. Eu agradeço a Deus todos os dias, né? Por nos dar saúde, nos dar motivos para seguir em frente e acreditando que todos unidos nesse momento ficaremos mais fortes, nos apoiaremos cada vez mais. Eu queria deixar claro que hoje nós temos todas essas recomendações e como trata-se de uma doença nova, algumas coisas elas são adaptadas e são acrescentadas. Então, assim, a gente sempre precisa estar atualizado e sempre pensar que precisamos buscar sempre fontes oficiais para que possamos estar bem informados de toda a epidemiologia, de toda a parte de epidemiologia, de infectologia, e para que saibamos, para que possamos trabalhar com segurança e tenhamos a esperança de que, com certeza, tudo vai ficar melhor, tudo vai passar. E agora a gente vai fazer tirar algumas dúvidas de vocês, e uma situação muito importante que eu não mencionei, que provavelmente é uma das perguntas de vocês, eu já vou me adiantar, em relação à máscara N95, que eu vou voltar um pouquinho na minha apresentação, só para poder falar um item importante que eu não falei, antes da gente passar para as nossas perguntas. Então, assim, junto com o Brasil, com o apoio do Brasil, a gente vai conseguir passar por tudo isso de uma forma segura, eficaz, com proteção de toda a nossa equipe, proteção de todos os familiares, de todos os familiares da nossa equipe. Eu vou voltar um pouquinho na apresentação só para mostrar para vocês uma coisa importante que eu não disse. Em relação à máscara N95.
É importante que nunca se faça uma sobreposição de máscara cirúrgica sobre a máscara N95. Por quê? Além de você desperdiçar um equipamento de proteção individual, ela não vai proteger contra contaminantes. Então, o que é o adequado é o protetor facial sobre essa máscara N95. Nunca colocar a máscara cirúrgica sobre a N95. Podemos, então, passar para as nossas perguntas. Doctora, si puede volver a compartir el video de la máscara, por favor. Posso. Lo está solicitando la audiencia. Gracias. Eu posso disponibilizar esse vídeo via WhatsApp também para vocês, para a equipe toda, para que vocês possam ver com mais calma. Sí, gracias, doctora. Então, é bem simples, é bem tranquilo fazer dessa forma, tá? Uma outra situação que é muito importante, que a gente foi uma recomendação também recente do CDC, foi em relação a que seja medida a temperatura de toda a equipe odontológica. Além de medir a temperatura do paciente sempre que ele chega, medir a temperatura de toda a equipe odontológica antes do início do trabalho. Sempre. Isso é muito importante. Né? Além de todo aquele questionário que precisa ser feito em relação a possíveis sintomas respiratórios, a febre e tudo isso. Isso é muito importante que seja falado, mesmo com pacientes assintomáticos e tudo isso, a gente precisa fazer esse questionário com todos eles, em relação a que os últimos 14 dias, se você teve ou não contato com alguém próximo a você, com sintomas respiratórios, e sempre fazer a medição de temperatura de todos os pacientes. Isso é de suma importância. Podemos, então, partir para as perguntas, as dúvidas? Sí, ya tenemos las preguntas. Sí. Eu tiro da apresentação, como é que eu faço? Sí, yo comparto una presentación y te hago las preguntas, okay. Doctora. Ok. ¿Se pueden usar máquinas que liberen ozono al ambiente en forma dosificada para eliminar riesgos de contaminación cruzada? ¿Y cuántas horas? O ozônio que você está perguntando? Sim. Ozônio. Então, é o seguinte, as tecnologias, elas estão sendo ainda estudadas. Não se tem comprovação científica de que o ozônio possa ter efetividade nessa desinfecção. Ainda não é recomendação, tá? Assim como o ultravioleta, ele tem indicação para algumas superfícies, porém, não se tem comprovação. O que a gente vê assim, em relação à ultravioleta, por exemplo? Precisa-se ter um comprimento de onda adequado, uma vez que há muitas áreas de sombra
e às vezes essa desinfecção ela não é feita em todas as superfícies igualmente. Além disso, essa semana, a Organização Mundial da Saúde, no dia 15 de maio, ela nos colocou um documento justamente que fala sobre isso. Mesmo com tecnologias, não se pode substituir. Precisamos sempre fazer limpeza e desinfecção de superfícies, entendeu? E, se for cientificamente comprovado, aquele ultravioleta específico, com determinações específicas, aquele ultravioleta será usado para desinfecção de superfícies. Porém, eles não substituem a limpeza mecânica e desinfecção de ambientes. Isso precisa ficar claro, tá? Nem ozônio, nem ultravioleta. Ainda não se tem estudos robustos que provem e que mostrem que apenas isso. A Organização Mundial de Saúde, em 15 de maio, ela falou justamente sobre isso. Você não pode, só com a tecnologia, resolver toda uma situação. A biossegurança ela é o conjunto de ações no consultório. Tá? Então, assim, podem ser grandes aliados, porém, não só eles vão resolver a situação. Isso precisa ficar claro. Ok. También hay otra pregunta que es, ¿cómo desinfectan las impresiones? Então, as impressões, normalmente, são seguidas recomendações de cada fabricante. E aí, vocês vão me responder, mas a gente liga para eles e eles não sabem. Isso é muito comum. Eles deveriam recomendar e muitas vezes alguns não sabem. O que a gente tem de mais comum? Hipoclorito de sódio a 1%, ele pode ser usado. O importante é que não se passe de 10 minutos. Agora, o que é importante a gente pensar? A gente não pode borrifar nada no consultório. Então, a moldagem ela é colocada dentro de sacos plásticos e você pode fazer a borrifação dentro do saco plástico. E você deixar fechado esse saco plástico, vai ficar uma atmosfera ali dentro, você vai deixar por cerca de 10 minutos esse hipoclorito agindo, né? E não se esquecer que antes da desinfecção é preciso lavar em água corrente essa sua moldagem, para depois colocar essa sua desinfecção, por exemplo, no hipoclorito de sódio a 1%. Tá? É uma das formas que você pode fazer. Gracias, doutora. Sem ter esse problema em relação à deformação, entendeu? Você cria um ambiente com hipoclorito dentro desse saco. Lembrar que não se pode fazer essa aspersão no seu ambiente, porque você vai estar jogando saliva, mesmo que você tenha lavado, você vai estar jogando aquilo para o seu ambiente. Então, fazer dentro do saco plástico. Respondido, né? Gracias. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo permanece contaminada con COVID las distintas superficies? Então, o que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar que num raio de 2 metros em volta do nosso paciente, nós temos contaminantes, né? Nós temos, com 2 metros, nós temos metade dos contaminantes. Com 1 metro, nós temos 100% de contaminantes. Então, precisamos fazer uma desinfecção, limpeza e desinfecção muito rigorosa nesses 2 metros em volta do nosso paciente. Sabemos que as partículas pesadas, elas caem para as superfícies. Sabemos disso. Então, tudo isso vai ser resolvido com a limpeza das superfícies. Isso varia muito de superfície. O que nós temos nos estudos? Se a gente deixa uma superfície 72 horas, determinada superfície sem ser limpa,
é encontrado vírus ainda naquela superfície. Então, o que é o ideal? Que seja feita a limpeza imediata entre todos os pacientes, de todas as superfícies em volta. Uma outra questão é quanto tempo que aquilo fica no ar. Em estudos de laboratório, eles disseram que ficam 3 horas no ambiente. Porém, são estudos de laboratório, são estudos em que você não tem o ambiente real de um consultório. Então, se você tem trocas de ar adequadas no seu consultório, para que aquele aerosol saia, ou se você não tem a exaustão, se você trabalhar com as janelas abertas, você vai ter sim esse aerosol saindo do seu consultório. Tá? É seguro dessa forma. O que a gente tem falado em termos de tempo? Entre os atendimentos, cerca de 40, 50 minutos entre os atendimentos. Porém, tem que ser feita a limpeza imediata, pelo menos dessa superfície de 2 metros, como eu falei, ao redor do paciente. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues le damos muchísimas las gracias por haber participado con nosotros. La verdad que tuvo 300 participantes simultáneamente. Muchas felicidades. Y pues la esperamos en otra ocasión aquí con Straumann. Muchas gracias, estamos muy agradecidos, doctora. Ah, que bom, então. Eu agradeço muito, peço desculpas aí pelos problemas técnicos e essa aula de hoje eu preparei mais em relação à proteção individual, mas temos outros assuntos em relação a toda essa parte de desinfecção de ambientes e podemos em outra ocasião abordar todos esses temas. Eu agradeço muito, foi uma honra muito grande. Muito obrigada. Obrigada. Gracias, doctora. Fiquem com Deus, saúde a todos, que possamos retornar em breve aos nossos atendimentos eletivos com segurança. Muito obrigada. Gracias, doctora. Obrigada. Gracias a la audiencia. Hasta Obrigada, luego. boa noite. Buenas noches.